E aquele negócio tá fechado. É, por causa do barulho da rua, vó. Do som, de propósito. Tá calor, né? Tá quentinho. É porque senão fica barulho da rua, na gravação fica ruim. Ah, tá. Tudo bem. Não, era o seguinte, nós todos estávamos morando. Nós morávamos em Vila, Silu e eu. Depois Fernando e G. Ferrari, que era casado com a irmã de Madalena. E Estela morava numa outra casa. Nisso nós resolvemos que a família estava crescendo, precisava mudar de casa, fazer uma casa maior. Terreno em São Paulo era caro demais para nós. E nós queríamos um terreno grande. Então nós começamos a procurar. E a coisa foi indo de tal forma que a certa altura nós estávamos adiante de Itapecerica. Daí eu pus o pé no breque e falei, não, até 20 quilômetros, nenhum metro mais. Acontece que até 20 quilômetros na estrada de Itapecerica, de terra, de barro, de tudo, Dr. Morato tinha uma gleba. Dr. Morato era avô, era Pai da tia Madalena, da tia Cecília. É. Então, ele falou, não, eu vendo para vocês por R$10 o metro quadrado. Então deu para nós comprarmos um terreno à base de 5 mil metros, maioria. Maior foi Silu, que comprou um maior. E daí nós contratamos Oswaldo Thompson, que era cunhado de Silu, para construir as casas. A única foi Madalena, que Fernando construiu com outro. Os outros 4 construíram com ele. Aí nós fizemos a casa, uma casa grande, esparramada, gostosa, e depois uma área útil de esporte e tal no centro. Agora, cada terreno ficou com algum encargo. O meu foi a quadra de tênis. O de Silu era um bosquezinho que tinha no fundo, que não podia mexer. O de Cecília Ferrari ficou com a quadra de futebol. E no centro, nós tínhamos o vôlei e fizemos depois a piscina. Fernando levou um paisagista, um agrônomo, e ele trouxe as árvores lá do Horto Florestal. E esse dia que as árvores chegaram, ficaram amontoadas. Eu tinha não sei quantas, porque depois foram derrubadas 100 e ainda tem mais lá. Então foi colocada no meu terreno em frente. E as crianças fizeram cavernas e dormiram lá. As cavernas feitas com sacos de estopa que envolvia as raízes, né? Depois, mais tarde, os avós ajudaram a fazer a piscina. A piscina foi doada pelos avós. Os avós é que custearam a piscina, porque a gente não tinha dinheiro para comprar tudo. Então eles ajudaram. E nós contratamos um pedreiro maravilhoso, que foi um pedreiro que a gente conheceu, o seu Antônio, ótimo, maravilhoso. A piscina nunca deu trabalho, nunca teve um vazamento. Foi Nelson que eu pedi para ele e ele fez o estudo do concreto, como que deveria ser feito, de modo que executaram na perfeição. E foi ótima. Foi Nelson Camargo, que era meu compadre. E casado com Olga Canhubi Camargo, que era minha comadre também. E sua colega. Os dois foram padrinhos. Pois é. E depois nós moramos lá 50 anos. Era uma vida difícil, eu não vou dizer que era fácil, porque não era. Mas nós tínhamos assim, um Dog's Day. Aquele dia você levantava às 6 horas e não parava, fazia todas as condições. Levava as crianças, voltava. Daí fazia feira, supermercado e tal. Depois a gente pegava a segunda leva e
pegava os outros e deixava os últimos. E depois chegava a tardezinha, depois que eles ficaram maiorzinhos, já se encontravam todos na casa de mamãe, na Benedito Chaves. E lá a perua passava e já pegava todos reunidos, a última perua. Nós tínhamos um amigo que era piloto de aviação. Então, ele, comandante, ele sabia fazer escalas. E a escala era proporcional. Quem tinha mais filho fazia mais transporte, mais vezes. Quem tinha menos filho fazia menos vezes. E aquilo era sagrado. Começava o ano, havia essa reunião, ele estabelecia tudo direitinho, pregava-se na parede e não se mudava. Coisas que de repente surgiam, que a gente precisava fazer alguma coisa diferente e não podia, a gente conversava com uma vizinha, aquela que podia substituir, e trocava. Mas a gente pagava. Ficava com uma condição dela, como credora. Ela ficava credora de uma condição. De modo que nunca houve a menor confusão. E nós morríamos de rir, porque as Morato, Cecília e Madalena, sempre foram cerimoniosas. Nós éramos mais práticas. Faz para mim, faço, outra faço, acabou. Não, elas ficavam no meio do caminho, tinha um lugar certo, que elas ficavam no meio do caminho, e nesse meio do caminho elas ficavam. Será que pode? Será que não pode? Será que dá? Quem sabe não atrapalha a sua vida? Ficavam lá parlamentando, mas entravam no fim num acordo. E tudo aconteceu nessas viagens. Atolamos, cheia de criança, debaixo d'água. Nós que estávamos em casa ficamos pensando, eles vêm vindo e estão atolados. Tiramos tudo, nem bota. Fomos descalças, andando na lama, levando um pacote de sanduíches de coisa. Encontramos eles atolados. Aí distribuímos sanduíche, Coca-Cola, sei lá o que nós levamos. E depois toca tirar o jipe. Não, daí então nós resolvemos fazer o seguinte. Quem tinha jipe na fazenda, levou o jipe para lá. Então nós tínhamos dois. Doutor Celso tinha um, avô de Madalena, e acho que era Fernando que tinha o outro. Que tinha outro, levou. Então nós íamos dirigir, mas tinha que pôr corrente no jipe, porque senão não se andava. Desde do Pinheiros até lá. Era uma pista só, primeiro. E a primeiro Réveillon? O primeiro Réveillon foi muito divertido, porque nós avisamos o DR que nós íamos fazer um Réveillon. E nós temos uma rampa para subir, e a rampa precisava ser mais ou menos arrumada. O engenheiro que tomava conta, muito gentilmente, resolveu mandar uma plana. E a plana deixou a subida uma beleza. Porém, Choveu. despencou uma casa d'água daquelas. E tivemos que... Daí ele ficou preocupado e mandou um trator para puxar os carros. O próprio engenheiro mandou para a gente, que ele falou, deve estar todo mundo apavorado lá. Ninguém subia. Subiu um por um dos carros, puxado a trator. E Madalena tinha uma tia muito exaltada, que ela então era muito brava e ficou indignada. Ficou indignada quando chegou lá e tinha que puxar o carro dela com o trator. E era na minha casa, o primeiro Réveillon eu fui escalada para fazer. Aí chega uma fúria. Quem que inventou esse negócio com essa estrada que não dá acesso? Que tudo, nós com acesso de riso. Tudo para nós era divertido, tudo. E nós com acesso de riso, escondendo que a gente estava rindo, porque ela era uma tia, né? Era mais velha do que nós. Mas enfim, a festa correu muito bem. Mas tomaram uns
drinks e o garçom também tomou uns drinks. A certa altura, Dr. Celso, que era o avô, pai de uma das cunhadas, Cecília e Madalena. chegou e perguntou para o garçom o que vão servir. E ele simplesmente respondeu, sei lá o que quiserem. Nós quase morremos de vergonha. Ele respondeu desse jeito. E a festa foi ótima. Agora eu dei, como nós tínhamos aquele terração de ladrilho, nós demos muita festa, mas muita. Depois, mais tarde, João Pedro, como sempre, João Pedro, fechamos o terraço, cobrimos e ficamos num terraço de 20 metros de comprimento e acho que tinha 5 metros de largura. Eu sei que nós tínhamos um conjunto de móveis, sofá e tal, perto de um canto onde tinha lareira, depois tinha outro no meio, depois tinha um terceiro, de tão grande que era uma mesa onde os meninos almoçavam, jantavam quando estavam lá e tinha jantar. E na minha sala de jantar tinha um tapete verde. E as crianças não tinham ordem de pisar o tapete verde. Isso todos lembram. Você lembra? O João falava circulando, circulando, circulando. Enfim, foi um tempo maravilhoso. Não, Luiz Augusto começou a festa mais ou menos logo, né? Não tanto, mas enfim, ele já era grandinho quando foi para lá. Não tinha condição à noite. E ele tinha que voltar de ônibus. Parava no Taboão e ia a pé do Taboão até em casa. De noite, sozinho. E não acontecia nada. A gente achava tudo natural, porque não acontecia nada. E morava abaixo de nós, subindo o caminho do cemitério, que era para cima do terreno nosso, morava uma família pobre, pobre, pobre. E um dia eu estava no jardim, e nosso cerco era cerca de arame, não era muro. Então eu vi o fulano descendo com a mulher que estava muito doente, carregado no ombro, ela tombada no ombro dele e ele andando. Aí esse dia eu fiquei desesperada, porque nós tínhamos apenas um telefone, que nós tínhamos 5 em São Paulo, mas foi uma crise de telefone tremenda, para transferir para lá, só foi um, e ficou na minha casa, que era mais central. Naquele tempo, ele era linha em conjunto. E quem era o outro conjunto era a dona de uma chácara também lá, que depois foi a primeira prefeita mulher do Brasil. Só que ela era muito metida e ela gostava de escutar a conversa da criançada. Os namorados. Maria Lúcia, João Pedro. Mas daí Naná, que namorava o Flávio, né? Ele um dia perdeu a paciência, falou, Naná, tchau, até logo e tal, esperou lá de cá. E destampou com a tal mulher, que disse barbaridades. Aí nós ficamos felicíssimas. Olha, existia uma gangue formada. Fernandinho, Chico Antônio, Eduardo não. Depois a minha casa, Luiz Augusto não. G, Tony, Vi. Da casa de Silu, Marcos e o caçulo Rui. Depois da casa dos Ferrari, um bando, né? Porque lá era só homens, só tinha uma mulher e 6 homens. Quem aprontava era o bando inteiro, todos. Todos aprontavam. Olha, não tinha muita bronca. Seu avô, como sempre, era o mais bravo. Ficava por conta de Luiz. Não, eu nunca tive que dar bronca, não. Nas crianças, sim. Mas estou dizendo, no grupo inteiro, não.
O único que uma vez cobrava com todos foi o seu avô. Aquele ele não tinha sinal. Quando cada um tinha um sinal para chamar as crianças, porque ou estava na casa de um ou estava na casa do outro. E nós tínhamos um sino, que existe lá no sítio até hoje. E seu avô pegava o sino e começava a bater, mas chegou a bater mais de 100 vezes, até que as crianças chegassem. Eles contavam, porque sabiam que era Luiz que estava no sino, enquanto não tivesse os filhos ali. Ele não se sossegavam. Os outros eram bem mais discretos. Agora, Chico e Estela tinham uma sirene. Onde que eles tinham arranjado a sirene? Segredo de Chico. Cecília Ferrari era uma sineta, né? Era a sineta e a tia Cilu também era um sino, mas tocava, era um som Tinha uma diferente. que era aquele triângulo, que acho que era Cecília Ferrari. E tinha aquele triângulo que a gente verdade. usa em É verdade. bateria. É. Né? E seu avô batia o sino e batia, enquanto ele não vinha todo. Assim que saiu uma perua Kombi, nós fomos comprar, lógico. Até então nós tínhamos uma perua chiquérrima, que era inglesa, uma rua bonita e tal, para grande desgosto do Luiz Augusto. Eu brinquei com ele, ele disse que não lembra. Mas quando nós chegamos com a perua e seu avô vendeu o carro que a gente tinha, ele ficou assim desolado, desolado. E veio falar, mãe, mas tão feia a perua, não sei o quê. E eu então respondi para ele, um carro modesto para uma família modesta, que comporta todos. Todos vão sentados. Ele disse que nunca ele ouviu essa frase. Claro que ouviu. Esqueceu porque interessava. E daí para frente, seu avô teve uma Mercedes